É motivo de muita alegria poder partilhar da palavra do Senhor. De maneira especial, quero agradecer a SAF pela honra, pelo convite, de numa data tão importante poder compartilhar daquilo que nos une. O que nos une não é a sociedade. Por mais empenhada que ela seja, a SAF, a UPH, a UMP, a UPA, o CP, o que nos une é a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Leremos do versículo 50 até o versículo 58. Peço aos irmãos que acompanhem a palavra de Deus em 1 de Coríntios, no capítulo 15, do versículo 50 em diante, quando nós temos escrito: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço que os irmãos leiam junto o versículo 58. O que nos diz, igreja? Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é a única capaz de calar as necessidades do nosso coração. Teu servo é falho, somos todos falhos, dependentes da Tua graça e misericórdia, por isso clamamos ao Senhor, que o Teu Santo Espírito que habita em nós, neste momento ilumine as nossas mentes, a fim de que possamos compreender a Sua mensagem e assim vivê-la em nosso dia a dia. É a oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, essa semana, de maneira geral, comum, a nação ela foi surpreendida com uma notícia muito triste. Um ator extremamente famoso, que estava no auge do seu trabalho, ele foi acometido por uma tragédia. Ele foi morto, morreu afogado. Alguém que era um expoente da dramaturgia, que estava sendo lançado como algo surpreendente. E é interessante que o fruto do trabalho deste ator, por mais que permaneça gravado pelas novelas, é aí só que ele vai permanecer. Era um autor que literalmente quase deu a vida pelo seu trabalho. Enquanto trabalhava, faleceu. Mas, a um certo momento, parece que isso é vão, quando nós perguntamos: qual é o fruto deste trabalho? E parece muitas vezes que nós nos entregamos ao trabalho e para alguns é como se fosse enxugar gelo. Você enxuga o gelo, enxuga e ele não acaba. E pode parecer que ele é vão. Quando nós olhamos para as nossas irmãs da SAF, certamente uma palavra vem à cabeça, à mente. E eu sei que vocês também pensaram: é trabalho. Mas a pergunta desta noite é: de que forma nós podemos trabalhar de que não seja algo vão? Como um ator, que o seu trabalho ficará aqui,
Ou talvez como um engenheiro que aparentemente um trabalho tão bonito, construiu uma ponte, construiu um templo, mas que ao final de tudo será sucumbido. Não resistirá à ira do Senhor. A pergunta é, de que forma o nosso trabalho ele não é vão? E antes de concluir no versículo 58, em que é declarado de que maneira o nosso trabalho não é vão, o nosso irmão, apóstolo Paulo, ele travou durante esse capítulo de Coríntios, falando sobre a ressurreição, falando sobre uma esperança que ela não se encerra nessa história, mas apontando para a realidade que para nós é esperança, pois ainda não aconteceu, a certeza de que um dia nós seremos ressuscitados. E por que isso era tão importante, meus irmãos? Porque eu sei que isso é coisa só daquela época, né? Mas pasmem, lá no versículo 12 do capítulo 15 de 1 Coríntios, é dito que haviam pessoas espalhando boatos, dizendo mais ou menos assim, olha, essa história de que vocês morrerão e depois vocês ressuscitarão, isso não passa de conversa, isso é conto do carochinha. Olha o que nos diz no versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Pasmem, dentro do seio da igreja havia ali pessoas que estavam infiltradas e falando justamente contra a ressurreição dos mortos. E por que isso? Porque o pensamento do povo naquela época, muito influenciado pela cultura grega, helenista, era um pensamento que dizia assim, olha, o corpo de nada vale, o mais importante é aquilo que está além desta dimensão. Então, a ideia de que alguém sairia deste plano para um outro e voltaria para ter este corpo, segundo a visão grega, limitado, segundo a visão grega, algo que é deturpado, não seria algo bom. Contudo, eles não entendiam que a ressurreição do corpo, ela constitui também uma transformação deste corpo como nós vemos. Uma perfeição que será dada a cada um de nós. E então, meus irmãos, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai justamente explicando e defendendo e falando justamente do que é a ressurreição, falando justamente de Cristo Jesus, o primeiro que ressuscitou, falando dos impactos que isso traz para a nossa vida, inclusive a partir do versículo 35, falando de que nós teremos um novo corpo. Não será mais este corpo que ele é pecaminoso, que ele é falho. E aí, dito todas essas questões, fundamentada no coração dos irmãos, dizendo que a ressurreição, ela existe, e que nós seremos ressuscitados, uns para a glória eterna, outros para a condenação eterna. Ele vai afirmar, a partir do versículo 50, que de fato, a carne e o sangue, eles não podem entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus não há de entrar a corrupção. Porque aquele que está no reino de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele não é corrupção, ele já é um corpo transformado. E o nosso irmão Paulo, ele vai dizer isso para nós. Não para que nós simplesmente saibamos, mas para que nós aspiremos este dia em que seremos assim, em que teremos um novo corpo, em que teremos uma nova forma, onde o pecado já não mais dominará nenhum de nós. Ele vai dizer ainda no versículo 51, e vos digo ainda um mistério, e ele vai se referir agora àqueles que não serão ressuscitados. E quem são aqueles que não serão ressuscitados? Ora, aqueles que terão o privilégio, e eu quero ser um destes, que verão o Senhor da glória descer dos céus e chamar a sua igreja. Eles não serão ressuscitados, porque eles não vão morrer. Contudo, há ainda a necessidade de uma transformação. Olha o que diz o versículo 51. Nem todos dormiremos aqui, o dormir se refere à morte, mas transformados seremos quem? Todos. Os que morreram ressuscitados, tendo um corpo transformado, aqueles que estão vivos, vendo Cristo Jesus voltar, como num abrir e fechar de olhos, terão seus corpos transformados, porque no reino dos céus não há espaço, não vai entrar
nenhuma pessoa que seja impura. Não pode entrar no reino dos céus corrupção, não pode entrar no reino dos céus pecado, e isso deve servir para nós, meus irmãos, como um dínamo, como algo que nos impulsiona a nos alegrarmos, porque você e eu somos chamados, estamos seguindo para este dia em que entraremos num lugar perfeito. É mais ou menos assim, eu não sei se você teve a experiência de morar numa casa e poder mudar para uma casa maior, uma casa mais confortável, uma casa dita sua, talvez morando algum tempo de aluguel, ou como eu na casa dos pais, quando casa, encontra-se com a sua noiva e vai para o seu lugar definitivo. Nós estamos rumando para a nossa casa definitiva. E a nossa casa não é aqui onde as coisas terminam, onde as coisas elas acabam, onde elas são destruídas, onde o trabalho ele nos extenua, no sentido de nos faz suar, mas ele fica, ele morre. Nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo trabalhados e nós estamos guiando para o caminho celestial, para este lugar, onde não se pode entrar com um corpo de pecados, mas um corpo transformados. E de maneira maravilhosa, o versículo 52 vai dizer de como será isso para aqueles que verão Cristo Jesus voltar. E é justamente isso, como abrir e fechar dos olhos, ao som da trombeta, neste grande e glorioso dia, no dia do Senhor, os mortos eles ressuscitarão. Como? Não faço ideia, mas nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é aquele que do nada cria, e a sua palavra agora nos atesta que naquele dia os mortos ressuscitarão. Da mesma forma? Não, vai ser todo mundo bonitinho. Não vai ter ninguém, nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem bonito, nem feio. Todos resplandecendo a glória do Senhor, um corpo incorruptível. E nós seremos transformados, se referindo aqui àqueles que não morrerão. Que grande dia será esse, meus irmãos? O dia onde o pecado não mais dominará, onde este desejo que eu tenho certeza que você nutre de não pecar, você não vai mais precisar. Aquele dia em que não haverá mais necessidade da lei, onde nós não precisaremos mais nos preocupar em obedecer à lei, porque a lei ela existe para nos mostrar do pecado que temos, mas sem pecado nós obedeceremos a Deus tão somente pelo seu amor. Teremos o nosso corpo transformado, teremos a nossa mente transformada, e então, meus irmãos, este dia, o glorioso dia do Senhor, veremos que o nosso trabalho, ele não foi vão. Ainda no versículo 53, Paulo vai nos dizer da necessidade que há deste corpo que é um corpo do pecado se revista da incorruptibilidade para entrar na casa de Deus. A casa de Deus não são essas paredes, por mais que seja lindo o louvor do coral, encantador o louvor das nossas irmãs, aquilo que os nossos ouvidos aguardam ouvir são muito maiores, muito melhores do que qualquer mortal já ouviu. Aquilo que os nossos olhos ainda não enxergaram, há de ser uma beleza mais pungente que nenhum pôr do sol é capaz de refletir, as belezas eternas. E para isso, haveremos de ter o nosso corpo que é mortal hoje, que morre, que falha, que paga pelo preço do pecado, vestido da imortalidade, que significa não mais morreremos, não mais seremos tragados, não mais teremos a dor do luto. E é por isso que no versículo 54, de maneira cabal, Paulo didaticamente nos diz: e quando este corpo, ao nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, sem pecados, o que é mortal, se revestir da imortalidade, não teremos mais a consequência do nosso pecado, mas sim a consequência do trabalho de Cristo Jesus na cruz, que nos garantiu essa imortalidade. Então se comprará
a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vitória esta, trabalho este, não conquistado por nós, mas conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquele que morreu em nosso lugar, que tomou as nossas dores, aquele pelo qual nós fomos declarados justos e pelo qual hoje nós temos paz, esperança e acesso ao Pai. Neste dia será dito em um tom quase que irônico: onde, ó morte, está a tua vitória? Porque o salário do pecado é a morte. Mas neste dia nós perguntaremos: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, é o pecado que nos faz morrer. E a força do pecado que atesta é a lei que todos nós transgredimos. Desde a nossa irmã que foi recebida agora, ao pastor, a cada um de nós, lei que conhecemos e todo dia nós quebramos. Contudo, versículo 57 nos dá a prova cabal, porque nós iremos entrar no céu, porque nós teremos um corpo revestido, porque o nosso trabalho não é vão, porque ele diz, versículo 57, leiamos todos juntos, irmãos, o que diz: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você terá um corpo glorificado, você não pagará no inferno seu merecido pecado, porque graças a Jesus Cristo, o mediador, aquele que se entregou por nós, a morte foi vencida. Agora, irmão, se tudo isso para você de fato é verdade, se você crê, não apenas de palavra, mas de ação, então você entenderá o portanto que existe no versículo 58. Se tudo isso de fato é verdade hoje na sua vida, essa esperança pela glória do porvir, esta paz que é dada por Cristo Jesus, este acesso genuíno ao Pai, se isto é verdade para você, você entenderá de que maneira o seu trabalho não será vão. É o que nos diz, portanto, ou seja, sendo tudo isso verdade, meus amados irmãos, a questão é: sede firmes. E Paulo faz ainda, intencionalmente ele coloca que tipo de firmeza é essa? Inabalável, como uma rocha, como aquele que está alicerçado na doutrina, e que diferente do que fez no comecinho do versículo 12, quando diz: olha, uns vêm e falam com vocês que não há ressurreição, então as pessoas ficam preocupadas, perdem a esperança. Não. Se nós cremos nessa verdade, nós devemos e nós seremos firmes, inabaláveis. E não apenas firmes e inabaláveis, mas abundantes, frutíferos. Em quê? Nas coisas deste mundo? Em quê? Em se matar de trabalhar para ganhar dinheiro? Em quê? Em se matar no shopping para comprar e ficar o mais bonito possível, a melhor roupa, ou as mulheres passar o final de semana inteiro no salão de cabeleireiro, em buscar as glórias deste mundo, em talvez trabalhar em nome de cargos. Eu sei que isso não acontece na nossa igreja, né? Mas quem sabe, há pessoas que se esmeram e trabalham para ter um cargo. Eu sou o presidente, eu sou o secretário, eu sou o presbítero, ou o pastor, ou o diácono. Não, meus irmãos, não. Nós devemos ser firmes, inabaláveis e abundantes no trabalho que não coloca o homem no centro, mas que coloca quem? O Senhor. Porque olha o que nos diz: é na obra do Senhor. E cuidado, irmãos, nem toda obra declarada na igreja é obra do Senhor. Nem todo louvor que é entregue ao Senhor, aspas, de fato é ao Senhor, porque Deus vê o coração. Nós falamos aqui recentemente de que é possível você ter uma vida religiosa, mecânica, sem o coração disposto ao Senhor. Mas Deus quer o nosso coração, Deus quer toda a nossa força. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
E são esses que adoram em espírito e em verdade, que se entregam na obra do Senhor, colocando Deus em primeiro lugar. Eu temo muito, meus irmãos, e eu temo demais, quando por vezes, e a nossa igreja, por ela se dividir em sociedades, por vezes, ela nos leva à tendência de levantar bandeiras. A bandeira da UMP, que são os jovens que ainda têm cabelos, ainda que falhos, que jogam futebol, vôlei. Mas não, temos que levantar a bandeira de o Senhor. O Senhor tem que estar à frente de qualquer sociedade. Por vezes nós vemos a SAF como sempre trabalhando, e por vezes aquele slogan, SAF. Não, o slogan tem que ser o Senhor. A SAF é um instrumento de Deus e só um instrumento de Deus, como a UMP, como a UPH, como a SAF. Porque o trabalho tem que exaltar não a sociedade, o trabalho tem que exaltar o Senhor da sociedade. É o Senhor que tem que ser exaltado, porque é por meio de Jesus Cristo que nós temos livre acesso ao Pai. E nós entendemos isso quando nós olhamos para Cristo Jesus, o Senhor. Ele buscou fazer a vontade de quem? Dele não foi. No sentido de, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita o quê? A tua vontade. Cristo cumpriu amar a Deus acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar, e ao próximo. E eu resumo do trabalho que agrada ao Senhor. É quando através da SAF, da UMP, da UPH, da UCP, da UPA, nós, por este trabalho, amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Percebam que Deus colocou pessoas para que nós possamos nos relacionar. E as pessoas não são fáceis, é difícil, mas é na SAF que neste relacionamento deve fluir o amor. É na UMP, é na UPH, é nas dificuldades que deve aflorar quem nós somos. Não o velho homem, mas o novo homem. Pessoas que, como o texto diz, estão caminhando para receber um novo corpo, para receber a nova vida. Cidadãos dos céus, não deste mundo, cujo parâmetro é o Senhor. Então, meus irmãos, de que maneira nós podemos trabalhar de forma que o nosso trabalho ele não seja vão? Somente em Cristo Jesus o trabalho não é vão. Porque o fruto deste trabalho em Cristo Jesus, no nosso Senhor, ele não termina aqui nessa história, mas ele ecoa para a eternidade. O convite, então, é para que você, de fato, coloque o Senhor na frente de todo o seu trabalho. Um engenheiro, ele pode criar as torres gêmeas, e pode vir uma pessoa desvairada e jogar aviões e derrubar as torres gêmeas. Mas a questão é, quem pode tirar aquilo que Deus deu? Quem pode tirar a salvação que vem do Senhor? E você, como instrumento de Deus, a pregar essa salvação. Olha a pessoa que está ao seu lado. Que alegria é você poder olhar para ela e dizer, nós estamos cansados de trabalhar. É difícil ensaiar aqui, né, o coral que eu diga, desde as 4 horas aqui ensaiando. Mas este trabalho, ele tem frutos na eternidade. Ele não será consumido pelo fogo no dia do juízo final, quando esta terra for transformada. Este trabalho aponta para o nosso lar celeste. E quando nós temos essa visão, meus irmãos, nós vamos encarar todo o trabalho que Deus nos deu como uma extensão do reino, ou melhor, como o próprio reino. Porque você trabalha onde trabalha, não para encher os bolsos de dinheiro, mas para testemunhar do amor de Cristo, para pregar o Evangelho, para amar a Deus acima de todas as coisas, com excelência, com ética, com profissionalismo, e amar ao próximo como a ti mesmo, pregando o Evangelho do Senhor. Então, o trabalho da SAF, ele não é aqui na igreja, não é. Minhas irmãs, é muito bom quando vocês trabalham, principalmente quando fazem homenagens para os seminaristas. O seminarista fica feliz demais. Mas o trabalho de vocês é além dessas 4
paredes. É na casa onde vocês estão, como vocês cantaram de maneira preciosa. E não apenas Asaf, mas todos nós. É ali que o nosso trabalho não é vão. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, meus amados irmãos, sede Saf de Diadema, todos os irmãos desta casa, desta família, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos motive. Dá vontade de sair aqui e ir pregando e falando, porque é isso mesmo. Que Deus nos motive, nos revigore a continuar servindo no trabalho do Senhor, no qual o nosso trabalho